povo, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu passei na amamentação, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o corpo, as mudanças, né, que teve no meu corpo. Então, agora eu queria conversar sobre a amamentação, como foi meus primeiros dias até hoje. Meu bebê vai fazer 4 meses e eu vou dizer como que foi. A princípio, no hospital, foi tudo bem, os médicos me explicaram como que era para mim amamentar, porque eu achava que era só encaixar a cabeça do bebê no seio, né, a boquinha do bebê no seio, que simples assim ele mamava e pronto. E na verdade não é desse jeito. É bem mais complicado. Tem toda uma técnica, tem todo um jeito de você segurar o seio. Você segura ele em formato de C para poder encaixar o seio na boquinha do bebê e tudo mais. E o meu bebê, né, o Alec, ele é muito preguiçoso. Ele era muito preguiçoso. Ele mamava, assim, dava 3, 4 golinhos e capotava, dormia, que era uma beleza. E o médico falou pra mim que eu tinha que deixar ele desconfortável. Como desconfortável? Porque assim, no útero, as informações que me foram passadas com o doutor, no útero ele ficava muito aconchegante ali, ele comia pelo cordão umbilical e tudo mais. Então assim, ele não tinha trabalho com nada, tava só de boa. Então o médico falou pra mim, pra ele parar de querer dormir, pra ele ter que mamar, você vai ter que deixar ele desconfortável. E como que eu fazia? Eu deixava ele sempre que eu ia amamentar, ainda no hospital, eu tirava a meinha do pé, eu cutucava o pezinho dele, fazia cosca no pé. Se mesmo assim ele ficasse cochilando, eu tirava uma pecinha de roupa. Ia tirando, tirando. Teve dias de eu ter que amamentar ele só de fralda. Não teve jeito, eu teve que amamentar ele só de fraldinha, que é pra ele ficar, digamos assim, sentindo frio, super desconfortável, para poder ele mamar. Aí tá, passamos dessa fase do hospital, vim para casa. Foi bem sossegado quando chegou em casa, eu já tava com esse costume, né, dos 2 dias lá no hospital, eu já tava com o costume de como fazer com ele. Fiquei fazendo do jeito que o médico ensinou em casa. Só que mesmo assim, o preguiçoso não mamava direito. E passei todo dia, né? Eu cheguei em casa na terça-feira. Já cheguei de tardinha, então fiquei de boa. O finalzinho à noite foi de boa também com ele. No outro dia, né, na quarta, aí eu fiquei com ele o dia inteiro, ele mamando. Só que daquele jeito, mama um pouquinho para, deixava desconfortável para mamar mais e tudo mais. Só que assim, o meu seio estava muito cheio. Tinha muito leite no meu peito e ele não mamava. Como ele não mamava direito, meu seio foi produzindo muito leite, produzindo e produzindo e produzindo. Quando foi à noite, por volta de 11 horas da noite, o Alec começou a chorar muito. E ele chorava e eu não sabia o porquê dele chorar tanto. Porque eu tava dando comida para ele, né? Eu tava dando peito. Só que assim, conforme ele mamava pouco e o meu peito produzia muito leite, tinha leite demais, o peito começou a endurecer. Eu não sabia que acontecia isso com o seio, né? Que empedrava, ficou bem duro. Então, assim, conforme o peito estava duro, ele não conseguia sugar. Então, o peito duro, ele não mamava e, consecutivamente, ficava com fome. Eu achava que ele mamava, mas ele estava com fome. Daí eu não aguentei mais, né? Balancei, tentei acalmar, tentei de todo jeito e ele não acalmava. Daí o que eu fiz? Eu e meu marido fomos pro hospital, né? Daí levei ele no hospital. O pediatra passou pra gente o leite, uma fórmula lá, um leite, pra me dar pra ele. Explicou que eu tinha que fazer massagem no seio, pro seio amolecer. Então, daí quando a gente chegou do médico, eu dei a fórmula pra ele. Depois que dei a fórmula, ele comeu, ficou quietinho, acalmou, porque estava chorando muito. Quando ele mamou na mamadeira, né, a fórmula, ele ficou quietinho, foi dormir. Daí tudo bem, no outro dia, né, o meu peito tava duro, comecei a fazer massagem, deitada mesmo na cama e fazendo massagem. Ele foi dormir e eu fiquei massageando o seio. Daí massageei o seio, no outro dia já tava um pouco melhorzinho, mais mole, mas vazava muito, porque tinha muito leite.
né? E comprei aquela bombinha que parece uma buzina. Tá, eu usei aquela bendita, mas, gente, ela não me serviu de nada. Pra mim, essa bombinha não me serviu. Pode ser que para algumas pessoas ela seja maravilhosa, mas eu não consegui utilizar aquilo. Daí o meu marido foi e comprou a bombinha elétrica para poder eu tirar o leite, né? Daí usei a bombinha elétrica, enchi 2 mamadeiras, gente, foi incrível como eu enchi 2 mamadeiras. Aí de 120 ml, né? E enchi e dei para ele, fiquei dando para ele no decorrer do dia na mamadeira. Só que aí assim, ele mamava e eu sempre que precisava, eu tirava o leite, né? Enchia a mamadeirinha e dava para ele na mamadeira, porém o leite do peito. E a fórmula eu não fiquei utilizando de começo, foi só porque precisei mesmo no primeiro dia, porque tava trágico, o bichinho com fome. Daí então, a massagem que eu fiz no seio, né, pra tirar, foi uma massagem muito dolorida, tá? Dói bastante, incomoda muito. A bombinha pra puxar o leite, a elétrica é muito boa, é muito rápido de puxar, mas também dói bastante. Amamentar não doía, né? Ele mamando não doeu de jeito nenhum, foi muito, era gostoso até. Agora doeu bastante puxar na bombinha, mas passamos por essa fase. Daí o Alec começou a mamar só peito bem, ficou só no peito mesmo. Não fiquei precisando mais tirar na bombinha, né? Passei uns dias sem tirar na bombinha e tudo mais, porque ele foi acostumando, a gente foi criando uma rotina e ficou mamando, tudo bem. Daí meu seio começou a rachar. Algumas pessoas isso acontece, eu pesquisei, né? Algumas pessoas isso acontece, outras não. Algumas pessoas machuca muito, outras machuca pouco. Então varia de pessoa para pessoa. No começo não incomodava muito, começou a dar uns rachãozinhos, fui aguentando. Só que aí chegou uma hora que rachou tanto o seio, que doía demais da conta. Eu não aguentava mais. E assim, era ele com a boca no seio, mamando, e literalmente eu chorando com o seio doendo. De verdade, ele mamando e eu chorando. Então eu falei, não, eu não aguento isso. Meu marido falou, ai, dá a fórmula pra ele, né? A gente não comprou leite, você vai ficar sofrendo tanto assim? Só que eu não queria, gente. A minha vontade era até os 6 meses dar apenas o leite materno, mas não teve jeito. Eu precisei dar a fórmula para ele porque eu não aguentava mais de tanta dor. E olha que eu não sou muito fresca com dor, eu até aguento, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Aí para não parar de dar o peito, né? Porque eu não ia parar de dar o peito de jeito nenhum para ele, porque eu queria dar o leite materno. Então o que eu fiz? Eu comprei a pomada de lanolina, se não me engano, porque não tem problema para ele se ele mamar, se ingerir, né? Daí passava a pomada no peito, quando eu passava a pomada eu deixava o peito descansando e dava mamadeira para ele com a fórmula. Porque ele mamar doía e eu tirar com a bombinha também machucava do mesmo jeito. E às vezes machucava até mais com a bombinha, porque ela suga, né? Ela tem uma pressão. Machucava até mais do que ele mamando. Então, eu passava a pomada no peito e dava fórmula para ele. Aí eu revezei. Uma fórmula, uma mamada no peito. Uma fórmula, uma mamada no peito. Só que mesmo assim o peito não estava sarando, continuava doendo muito. Então, o que eu fazia? Durante o dia, eu tentava dar o peito para ele, porque era mais fácil para mim lidar durante o dia, e à noite eu ficava dando fórmula. Daí ele ficou nisso. Demorou um pouco pro peito sarar, tá? Demorou um bocadinho de dias, até que o seio sarou. Depois que meus seios sararam, eu fiquei tentei dar só o peito para ele. Só que só o peito para ele não estava mais suprindo as necessidades dele. Então eu fui obrigada, né, na verdade, a dar fórmula. Então eu dava peito e dava fórmula de novo. Eu dava 50% peito e 50% fórmula. Daí conversei com a médica, né, com a pediatra dele. Falei tudo direitinho. Ela falou: não, mãe, não tem problema. Se não tem outro jeito, se ele não quer. Então esse mês ele parou de mamar no peito.
Não era o que eu queria, mas foi o que aconteceu. Na verdade, não foi porque eu quis. Eu queria só o peito mesmo, mas tive que parar. Então, agora ele tá só na mamadeira, tá só tomando a fórmula. Já introduzi água nele, na verdade eu introduzi antes água, por conta que eu perguntei para a médica, ela falou, você tá dando a fórmula e tá dando o peito, então você já pode introduzir água. O que ele me deu bastante trabalho também, fora todo esse lance da amamentação, né, do seio machucado e tudo mais, e ele agora enjeitou o peito. Uma outra coisa é as cólicas. Gente, como é complicado cólica, meu Deus, gases. Eu dei os remédios que a doutora passou, eu comprei o tal do Colidis pra ele. É um remédio caro e é um remédio que não melhora 100% a dor do bebê, né? Ele só tira um pouco da dor. Então, assim, é complicado, porque você paga caro no medicamento, que você sabe que nem vai sarar muito, mas ele tomou. Hoje, como ele já vai fazer 4 meses, ele já, graças a Deus, já parou as cólicas, só que ele arrota muito. Às vezes ele tá na metade da mamadeira e ele arrota. Ele já tá mamando hoje 150 ml, né? E a médica pediu pra mim deixar nesse 150 e não aumentar. Então, gente, é isso. Eu queria contar pra vocês um pouco do que eu passei. Foi bem complicado, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. A gente consegue lidar com as coisas. Eu, como mãe, erro, tive os meus erros e a gente vai aprendendo, né, com o tempo. Eu acho que ser mãe não é fácil, mas a gente aprende a como lidar com todas as situações. Oi, gente. Aqui, ó, esse é o Alec. E olha, 4 meses vai fazer, gente. Tá muito sapeco, olha isso. Eu não aguento. Fala oi, pastil. Fala oi, gente. Tudo bem, gente? Fala oi. Fala oi, mãe. Fala. Então, gente, aí eu vou gravando os vídeos, eu vou comentando, né? Vou falando como que tá acontecendo tudo. E é isso por enquanto. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar as perguntinhas nos comentários que eu respondo num outro vídeo, tá bom? Dá tchau pros tio. Fala assim, gente. Então é isso. Deixa um like aí pra mim, curte, compartilha. E é isso aí. Que foi? Você vai estragar o final do vídeo da mamãe? Escândalo. Que foi? Você vai fazer bagunça, então? É isso. Não é pra mamãe gravar mais. Não quer. Tá bom.